Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o terceiro dia de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava e o terceiro dia consecutivo que o atacante Memphis não apareceu em campo para treinar com os companheiros. O Corinthians segue firme em busca de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Domingo temos jogo importantíssimo contra o líder do campeonato, Flamengo, na Neoquímica Arena, com necessidade de vitória. Corinthians que na rodada anterior perdemos para o Sport na Ilha do Retiro por 1-0, Sport lanterna do campeonato, uma derrota vergonhosa. Então vencer o líder do campeonato no domingo será essencial para os comandados do Dorival Júnior darem a volta por cima na competição. Dorival que está sofrendo com desfalques algumas rodadas para esse jogo contra o Flamengo. Carrilho será desfalque e também o Rodrigo Garro, e alguns jogadores temos esperanças de voltarem. O Charles, por exemplo, tem chance de voltar. E outro que haviam grandes expectativas para voltar é o atacante Memphis, ele que está fora desde o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, um edema muscular, jogo que aconteceu dia 10 de setembro, então haviam expectativas para ele retornar a esse jogo contra o Flamengo, mas conforme os dias vão passando, os trabalhos vão acontecendo, isso vai ficando cada vez mais difícil. Ontem, como eu disse, terceiro dia de trabalhos, os jogadores começaram o dia com uma atividade de força na academia, depois do aquecimento, um exercício tático coletivo, e o treinador Dorival Júnior ontem já começou a realizar testes na formação da equipe. O que chamou a atenção é que novamente o atacante Memphis não participou dos trabalhos em campo, ficando somente na academia, fazendo trabalhos tratando de um edema muscular, como eu disse, adquirido no dia 10 de setembro. E já informei a vocês que o departamento médico do Timão está bastante cauteloso com o Memphis, então terceiro dia seguido de trabalhos que ele não aparece em campo, então a presença dele no jogo contra o Flamengo vai ficando cada vez mais incerta, e o que vai ficando cada vez mais certo é que ele não deverá participar desse jogo importantíssimo de domingo, a não ser que de repente ele apareça em campo nos trabalhos de hoje, também nos trabalhos de amanhã, mas por enquanto com 3 dias seguidos fora, fica difícil pensar no Memphis estando à disposição do Dorival para o jogo de domingo. E agora vamos falar sobre mais uma renovação de contrato com um jovem promissor das categorias de base. O Corinthians vem buscando nos últimos meses atualizar os contratos dos jovens jogadores das categorias de base, aqueles que são considerados os mais promissores, aqueles que estão conseguindo se destacar. Alguns nós estamos acompanhando que o Corinthians já vem fazendo esse trabalho de renovação, principalmente, claro, depois do que aconteceu no mês retrasado com o atacante Cauê Furquim, que acabou indo embora para o Bahia/Grupo City, com a equipe pagando, com o Grupo City, na verdade, pagando a multa rescisória do jogador, 14 milhões de reais, sem ao menos ter feito uma consulta ao Corinthians. Então, depois disso, o alerta foi ligado, vários jogadores tiveram suas renovações de contrato. Por exemplo, o último jogador que teve seu contrato renovado, aliás, os últimos, tivemos o lateral direito Jacaré, o João Vitor Jacaré, que já está fazendo parte do grupo principal, ainda não ganhou oportunidades com o Dorival, mas já teve com o Ramon Dias. Também o André Luiz, jovem volante, muito promissor, que já estreou entre os profissionais e vem trabalhando dia a dia. Esses foram os dois últimos, antes, claro, do último atleta que acabou tendo seu vínculo estendido. Dessa vez, o Corinthians renovou o contrato do meio-campista Christian Júnior, filho do Christian, ídolo do Corinthians, Christian de título paulista, Copa do Brasil de 2009, o Christian que teve uma passagem marcante pelo Corinthians. O tempo do contrato do jogador, que já era até 2028, foi mantido, mas tivemos uma alteração na multa para o mercado nacional, que saltou de 6 milhões de reais para 20 milhões de reais, e também teve uma alteração na multa para o mercado internacional. Antes 30 milhões de euros, agora saltou para 50 milhões de euros.
e totalizando agora mais de 300, aproximadamente 320 milhões de reais a nova multa rescisória do Christian Júnior. Então, o Christian Júnior, que é considerado um dos principais nomes do Sub-17, também teve o seu contrato renovado nessa semana com o Corinthians. A minha opinião quanto a essa renovação do contrato do Christian Júnior é a seguinte: primeiramente, ao meu ponto de vista, os valores da multa rescisória para o mercado nacional estão baixos. Sinceramente, estamos falando de 6 milhões a mais do que os valores, por exemplo, que eram do Cauê Furquim. Então, se de repente o Christian, que já vem bem, é um dos principais jogadores do Sub-17, já está fazendo a transição para o Sub-20. Para quem não conhece o Christian Júnior, pesquisem. É um baita de um meio-campista, marca gols, então tem se destacado muito. Então, ao meu ponto de vista, esses 20 milhões de reais, por exemplo, para um Grupo City da vida, não é nada. Então, sinceramente, eu acho que deveria ter se conversado por valores maiores. Mas, enfim, teve a renovação. Eu acredito que o atleta absolutamente que ficou satisfeito com os valores, senão não teria fechado. O Christian, que é o pai do Christian Júnior, sempre comentou que a vontade do Christian Júnior, e claro, a do pai também, é ele continuar essa transição até o profissional no Corinthians. O Christian Júnior quer ser jogador do Corinthians no profissional, quer chegar ao time principal. Então também tem o desejo pessoal do jogador, absolutamente. Claro que o que aconteceu com o Cauê Furquim, convencerem o outro jogador como convenceram o Cauê Furquim, ao meu ponto de vista, ao Christian Júnior não vão conseguir, porque já tem as coisas bem resolvidas. Tem o pai dele ali que quer que ele continue no Corinthians. Mas sinceramente, para mim eu achei os valores um pouco diferentes, por exemplo, do Cauê Furquim. Mas a situação foi resolvida, se acertaram, ele deve ter ficado satisfeito, como eu disse, senão não teria assinado. Então, ao meu ponto de vista, foi mais um ótimo acordo que o Corinthians fez com o meio-campista, com o jovem meio-campista, o Christian Júnior. Mas a questão dos valores, sinceramente, volto a dizer, para um Grupo City da vida são valores baixos. Mas, é como eu disse, na minha visão, o Christian Júnior não faria o mesmo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba, pois o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, soltou a bomba para os lados da atual diretoria. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Conforme estamos acompanhando, estão caindo muitas dívidas de jogadores comprados no ano passado, no início da gestão Augusto Melo. Entradas foram pagas, mas os restantes das parcelas o clube acabou não arcando com as compras desses jogadores. O caso do Félix Torres, já sofremos um transfer ban, desde o dia 12 de agosto não podemos registrar novos jogadores. O caso do Rojas, Corinthians condenado também pelo CAS, agora tem 45 dias para pagar cerca de 45 milhões ao Rojas. Caso contrário, será mais um transfer ban. Lembrando que o Rojas foi embora no ano passado, depois de ele ter tido uma cláusula em seu contrato que ele poderia ir se tivesse mais algum atraso em seus recebimentos, e iria receber tudo, e foi o que aconteceu. Além disso, caiu recentemente o do Martínez, cerca de 8 milhões de reais. Corinthians também, mesma situação, dando entrada e não pagando o restante. Rodrigo Garro, quase 24 milhões ao Tadieres. Então, Corinthians vai acumulando dívidas e a situação vai se complicando mediante aos atletas adquiridos do ano passado que não foram pagos. Absolutamente que muitas críticas passaram a serem feitas ao ex-presidente, o presidente destituído Augusto Melo, por essas compras, pelo fato de que ele era o presidente, era ele que comandava. E ontem, no início da noite de ontem, ele acabou se pronunciando sobre esse assunto e acabou soltando a bomba para os lados do Stabile, que é o atual presidente, ele que comanda, e a atual diretoria. Vamos para as palavras do Augusto. No ano passado, arquei com um monte de situações, paguei direitos de imagem, transfer bans também, não deixei chegar a esse ponto. E era a mesma situação, sem dinheiro, com caixa complicado. Cada dia chegam vários boletos para serem pagos. Temos que pagar um ou outro, que é mais difícil, e outros vamos programando. Isso não é problema meu, é problema deles. Parem de ficar jogando nas minhas costas, já não estou mais lá. Receita eu deixei bastante.
agora, porque não está sendo pago, é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá. E por que não está sendo pago, manchando a imagem do Corinthians? No ano passado, com um monte de dificuldades, eu consegui ainda colocar o Corinthians nos trilhos, com salários em dia, com algumas dívidas sendo pagas, e deixei grandes receitas e um planejamento para serem pagos desses atletas que compramos, com autorização do departamento financeiro. Parem de jogar tudo nas minhas costas. Vocês estão no poder, é um problema de vocês. Paguem esses atletas, porque receita nós deixamos. Então, palavras do Augusto Melo, palavras fortes. Ele acabou soltando a bomba para os lados da atual diretoria, que, alegando que deixou muitas receitas e alegando também, questionando aonde foi parar o dinheiro e por que esses atletas, essas dívidas não foram pagas. A minha opinião quanto a essa bomba que o Augusto soltou, explodiu para os lados do Stabile e a sua diretoria é a seguinte: tem muitas coisas para analisarmos nisso daí. E claro, o que o Augusto fala é a prova concreta que o Corinthians necessita fazer uma reforma no estatuto. Vamos lá, vamos analisar. Quando o Augusto fala que não é mais problema dele, realmente não é mais problema dele, porque ele foi destituído. Só que os problemas começaram na gestão dele. Ele fala de jogadores do segundo semestre do ano passado. O único do segundo semestre que, por enquanto, está na FIFA é o Martínez. O restante, tudo primeiro semestre. Vamos lá. Félix Torres, contratado assim que ele assumiu a gestão. Rodrigo Garro, contratado assim que ele assumiu a gestão. O Maicon, renovações e tudo mais, que corremos riscos também de transfer ban. Então, não ter mais responsabilidade não significa que não deveria também assumir. Então, Augusto tem culpa, porque vocês acham que, por exemplo, o Rosala será responsabilizado, que foi o primeiro diretor financeiro dele, o Pedro Silveira, ou o Alexandre Germano, que ficou algumas semanas como diretor financeiro? O responsável principal é o presidente, é ele que tem que assumir as responsabilidades. Só que nisso tudo tem culpa Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, André Sanches, Roberto de Andrade, todos os presidentes que o Corinthians teve nos últimos anos, que contribuíram para o Corinthians hoje ter dívidas que estão na casa de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então, André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo e também o Osmar Stabile. Porque quando eles assumiram, a impressão que eu tive, eu já falei para vocês outras vezes, é que eles se prepararam para chegarem ao poder, mas não se prepararam para estarem no poder. Então todos têm culpa, só que de todos esses nomes que eu falei, quem que será o culpado? Quem que vai ficar com o nome, que está indo com o nome cada vez mais para a lama? O Corinthians. É o Corinthians que sempre é o responsável. É por isso que eu falo para vocês, reforma do estatuto, dirigente tem que ser responsabilizado quando tomar decisões que causem isso ao clube, que vão causar essas coisas ao clube. Vejam a situação, o Augusto saiu e não tem mais culpa. Como assim? Deveria ser aberta uma sindicância para apurar os fatos. Tomou decisões erradas, assim como a Taunsa, assim como 2018 até 2020, o final de 2020, o André Sanches dobrou as dívidas do clube, gastos irresponsáveis, lá atrás Alexandre Pato e tudo mais, Memphis. Então como que faz? Quem que vai assumir a culpa? É o Corinthians? Então ele soltou a bomba, só que ao meu ponto de vista, beleza, ele falou que deixou receitas, então ele que se apresente de uma forma concreta, com documentos e tudo mais, e mostre o dinheiro que ele tinha deixado, que era para pagar o Félix, o dinheiro que ele tinha deixado, que era para pagar o Garro. Então ele mostra esse dinheiro para aí nós verificarmos aonde foi parar esse dinheiro. Agora, falar que deixou receita é fácil. Então, todos têm culpa, todos, inclusive quem assumiu. Já estamos com 4 meses, hoje está completando 4 meses que o Augusto Melo foi afastado. Então já temos 4 meses de uma nova diretoria, já poderia se ter feito algumas coisas. Era para ter conseguido dinheiro no mercado, senhor Stabile. Cadê o seu diretor financeiro? Cadê a força do seu diretor financeiro no mercado para conseguir dinheiro?
Entenderam? Então todos têm culpa. A realidade não é o A, o B, o C, o D, se um é preferido meu, se um é preferido seu. O problema é que todos têm culpa e vejam a situação do clube. Olhem aonde o Corinthians está. É inacreditável o que todos fizeram com o Corinthians. Essa que é a real. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de toda essa questão do Memphis? Será que a ausência dele no jogo de domingo já podemos colocar como certa? E quanto à renovação do contrato do jovem meio-campista Christian Júnior, filho do Christian, o que vocês acham? Será que é mais um que vai conseguir passar por todas as etapas e chegará bem no profissional? E quanto a essas palavras do ex-presidente Augusto Melo soltando a bomba para os lados do Stabile e da atual diretoria, o que vocês acharam das palavras do Augusto? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!